Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e lembra que eu tô te levando pra dentro da Bienal de Veneza de 2024. Nosso passeio já começou lá no Arsenale e hoje chegou a vez de entrar no edifício central do Complexo do Giardino, que por si só já é emocionante porque foi nele, há muito tempo atrás, que começou a Bienal de Arte. Essa pintura mural tem 750 metros e foi realizada pelo MACU, Movimento dos Artistas Unicuim. O Unicuim é um povo indígena que vive na Amazônia, entre o Acre e o Peru. E o movimento ele teve sua origem nas pesquisas de Bansalis Unicuim e ele, junto ao antropólogo Hamilton Pellegrino de Matos, professor da Universidade Federal do Acre, decidiram lá em 2011 divulgar o trabalho do coletivo. E o que eles usaram para realizar essa divulgação? Uma ferramenta maravilhosa que foi também a minha porta de entrada para o mundo digital, um blog. Esse blog chegou até um representante da Fundação Cartier para a Arte Contemporânea, suas obras acabaram em Paris e a partir daí em várias outras exposições. O título dessa obra é Capevi Puceni, ou Jacaré Ponte. Um mito que pretende explicar a separação dos povos. E é super bonito. Para ir de um continente a outro através do Estreito de Bering, os homens encontraram um jacaré que se ofereceu a carregá-los nas costas em troca de comida durante essa travessia. No começo, tudo maravilhoso, até que as provisões foram acabando. Então, qual foi a decisão dos homens? Desses homens estavam em cima das costas do jacaré. Caçar um pequeno jacaré. Exatamente. O grande jacaré, ele se sentiu traído, obviamente, e afundou no mar. E dessa traição se originou a separação dos povos. Através do mito, a gente consegue entender como é necessário, respeitar ao outro. Devemos sempre nos colocar no seu lugar para realmente reforçar os laços com aqueles que chamamos de quê? De estrangeiros. Obra do primeiro Leão de Ouro pela carreira dessa Bienal. Somos duas artistas. A primeira é uma pioneira do movimento artístico feminista francês, a Neil Yalter. Ela trabalha com diversas linguagens e essa primeira instalação a gente tem como título O Exílio é um Duro Trabalho e está inspirado em umas palavras do poeta turco Nazım Hikmet. E ela apresenta imagens de imigrantes e exilados com a letra do título, vocês podem ver que é sempre vermelha, como se fosse uma pichação, sabe? Com essas tensões políticas que a gente vive hoje, que tem pelas cidades que estão tensionadas. E olha que interessante, aqui as pessoas vão perdendo a sua identidade, vão perdendo sua corporalidade, olha. Já, quem sabe, talvez nem se reconheçam mais, E é enorme. Lembra que no Arsenale a gente tinha apenas uma seção do setor histórico da Bienal? Aqui nós temos duas. E uma logo depois de conhecer a obra da Neil Yalter. Essa é a primeira sessão do Núcleo Histórico aqui no Giardino e nós vamos ter a abstração no sul do mundo. Então nós vamos ter 37 artistas da África, Ásia, Oriente Médio e América Latina, principalmente mostrando um pouco da diferença entre essa arte abstrata que se fez, que se realizou na metade do século XX para cá, nesses continentes, e com aquela mais eurocêntrica, que tem aqui um caráter, vocês já podem perceber pelas cores, tem muita curva também, tem às vezes algumas obras que parece que tem um caráter assim de mais manualidade, que a gente não estava tão presente em alguns movimentos da arte abstrata eurocêntrica ou norte-americana também. Essa é uma outra parte do núcleo histórico, intitulada Retratos. Que era uma loucura total, porque nós tínhamos 100 retratos de 100 artistas diferentes dispostos em 2 salas comunicadas. Para mim essa sessão não funcionou. Eram obras demais, muitos nomes, obras que em muitos casos não representavam bem a esses artistas. Era
Era um espaço que cansava, frustrava, porque várias obras elas estavam muito altas, então era impossível realmente desfrutá-las. Eu me senti como se eu estivesse no Salão Oficial de Paris, lá do final do século XIX. Nesse momento, eles aceitavam, às vezes, 3.000 obras, 3.000 pinturas, e daí eles tinham que colocá-las como pudessem, ou seja, empilhadas. A ideia era muito legal, mas a forma encontrada para dispor dessas obras foi um desastre. E eu acho que também o desastre ele veio do número de artistas que estavam representados, do número de obras para essas duas salas. E aqui em cima a gente tem Maria Martins, logo aqui na entrada, a gente tem Maria Martins, para lá nós vamos ter o casal, aqui Diego Rivera, e ali está o quadro da Frida, que é menor, e é bem interessante que o retrato que ele escolheu para trazer, um autorretrato da Frida, óbvio, mas é interessante qual ele escolheu. Eu detesto o sistema colonial porque esse sistema incorpora a morte do espírito. É a degradação do homem pelo homem. Esse é o espírito dessa instalação enorme do artista porto-riquenho Pablo Delano, aonde ele vai examinar aquelas estruturas coloniais que perduram no tempo. E é claro que para isso ele vai utilizar a experiência do seu próprio país. Dá para passar muito tempo por aqui. São muitos objetos, fotografias, jornais, filmes, revistas, livros que falam da dominação desse território de Porto Rico, primeiro pela Espanha e depois pelos Estados Unidos. O título, ele fala dessa colonização, que se arrasta no tempo, mas também dos museus como cúmplices desse sistema. Por quê? Porque os museus vão validar a narrativa criada pelos colonizadores. E por outro lado, o título também é irônico, já que Old Colony é o refrigerante mais popular de Porto Rico. As imagens, elas mostram como o outro parece exótico, até selvagem. Olha essa imagem do piá nu subindo na árvore. É como se esse outro precisasse da ajuda do homem branco civilizado. Eu vi essa obra, eu estava meio distante, mas já comecei a alucinar. Porque desde que a gente entrou nessa loucura das inteligências artificiais, dessas empresas que estão por trás e roubam o que para abastecer essas inteligências? Nossas ideias, nossos conteúdos. Eu estou valorizando ainda mais a sutileza, o gesto do artista que a gente vê nessas obras. E quem é a artista? A Evelyn Wang, que nasceu na China, hoje ela vive em Rotterdam, na Holanda, e nessa série da Bienal, ela vai prestar homenagem a uma outra mulher artista, que é a Agnes Martin. E olha o que ela fala sobre a Agnes. Eu amo a Agnes Martin. Seu trabalho me lembra que uma pintura pode ser criada com diferentes camadas, iluminando cada uma delas, o que por sua vez me lembra meu treinamento inicial com a aquarela. O trabalho de Martin me inspira a misturar a minha tinta finamente, quase de uma forma que me faz pensar em maquiagem, e isso tem uma qualidade feminina. Cada camada representa uma camada de luz. Frequentemente há 6 ou 7, e juntas elas revelam como a luz se altera, como essa luz muda. A gente vê aqui também, a imitação, a apropriação. Só que diferente do que acontece no mundo das inteligências artificiais, a Evelyn Wang dá os créditos. Ela submerge de verdade no mundo da Agnes e, sobretudo, ela respeita a Agnes Martin. Tanto que nós lemos nas suas telas, essa pintura é uma imitação de tal tela de Agnes Martin. Mas é uma releitura. Claro, ela porta todos esses créditos, só que faz uma transposição de linguagem. A gente vê aquarelas, no caso dessa, por exemplo, dessa tela que ela vai usar de inspiração, nós temos uma aquarela. E ela leva para qual? Para qual técnica? Para acrílica. Muda tudo, as velaturas, tudo. Muda muito a questão da transposição da técnica. E além disso, ela vai somar objetos frugais, textos que de alguma maneira vão quebrar a tônica, algo recorrente na obra da Agnes Martin, que é o silêncio. Você pode estar pensando que eu tô meio louca, O que ela vai mostrar? É uma levite grande? Não, gente. Tá pintada essa superfície enorme. Maria Taniguchi nasceu em 1981 nas Filipinas.
e tá pintado. Vou mostrar de perto, é incrível. Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho desse quadro ali. Gigante, né? Muito, muito grande. E agora quando chegar perto, você vai ver que tá como se fosse, como se estivesse pintando uns tijolinhos bem pequenininhos, assim. Uma loucura. Olha isso. Mas tem que se aproximar, né? Quem só vai, olha, isso, um retângulo preto, não, você tem que ver para ver a textura. Ele não está captando bem a cor, eu vou colocar uma outra imagem aqui. Sabe por qual nome ficou conhecida essa série? Que ela começou a desenvolver lá em 2008? Pintura de tijolos. Isso eu só soube depois. E as variações da cor vêm dadas pela quantidade de água e pigmento que ela coloca no pincel. Outra vez, né, esse trabalho do sutil, do registro da passagem do tempo. E para você ter uma ideia, cada célula, tijolinho, mede 2 por 4 centímetros. Sim, é uma linda loucura. E daí, o que acontece? Ela cria essas telas enormes e não prega na parede, né? Elas estão encostadas na parede. Então elas se convertem em quê? Em esculturas. Então tem essa coisa meio, né, paradoxal, essa dinâmica, porque ela não quer se inserir nem numa linguagem nem na outra. Filha de mãe solteira numa época vitoriana. Já deve imaginar aí, né, os problemas que essa menina enfrentou de discriminação social, mas piora a vida dela, sim. Aos 9 anos ela acaba num orfanato e aos 14 ela e outras meninas são enviadas a Ontário, porque Commonwealth vão para lá como mão de obra para granjas, acabam no Canadá. Com 18 anos ela consegue retornar para a sua cidade no Reino Unido, vai trabalhar como enfermeira e viver com uma tia materna que era espírita, e esse dado é importante. Quando ela tinha já 38 anos, estava casada, no belo dia 3 de março de 1920, ela se levanta numa madrugada e começa a desenhar e não para mais. O marido até se assusta, mas não consegue tirar ela desse papel, dessa caneta e tal. E ela passa a ser atendida por uma médica especializada em problemas mentais femininos, a Helen Alice Boyle. Mas pensa que nesse momento, nessa sociedade, tudo que uma mulher fazia e que saía dessas regras do patriarcado era encarado como um problema mental. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. E também isso um pouco foi fomentado pela própria Mary Gill, porque ela dizia que quando ela estava desenhando, ela estava sob a influência do seu guia espiritual, que ela deu um nome que fala muito, que esse guia na verdade era ela mesma, porque se chamava Mind Rest. E eu acho que era só uma maneira que ela encontrou para extravasar toda uma vida de dificuldades e de traumas. E a arte é isso, gente, a arte é expressão. Essa obra da Bienal é de 1936, tem 10,62 metros de comprimento e 1,47 de altura. Vamos se aproximar. Vamos aproximar. E agora vocês vão ver. Olha isso. Desenho, tudo é desenhado. Não é pintura, não é nada. Parece mais ferográfica, né? É isso. Para configurar, ela usou tinta de caneta aplicada numa chita e apenas 4 cores: vermelho, o verde, o azul e o preto. Quase você pode perceber que não tem espaços em branco. É um redemoinho de linhas das quais surgem figuras femininas de rosto alongado, olhos grandes e essa boca em formato de coração. E nessa mesma sala aí da Bienal, ela convivia com uma outra artista que também usa poucas cores, e o trabalho de ambas vai se entrelaçar de uma maneira muito bonita. Então foi uma escolha incrível da museografia. E quem é essa outra artista? Além das duas estarem muito conectadas pelo uso mais restrito da cor, nessa pintura Andreani presta uma homenagem a Mad Hill ao incorporá-la entre as bordadeiras e sapateiras. E tal como ela, seu trabalho quase foi apagado e em seu momento pouco valorizado. Estranho, né? Todas as linguagens artísticas acessíveis às mulheres e também a outras minorias, mais cedo do que tarde, eram rotuladas como artesanato, artes menores. Essa forma aí de
controlar a cultura ajuda no enraizamento do patriarcado, porque subliminarmente tá falando aí, tá criando uma narrativa que diz o seguinte: vocês mulheres não fazem nada relevante, nada importante. E essa pintura, ela forma parte de uma instalação que ela trouxe à Bienal. Também forma parte dessa instalação essa acrílica sobre tela, onde meninas costuram e bordam. Todas parecem a mesma pessoa pelo corte de cabelo, pela postura. É como se esse sistema de produção, né, que nós estamos inserido acabasse com a nossa individualidade. E ela costuma trabalhar sobre fotografia, sabe, a Andriane? Aqui nessa aquarela nós temos uma típica foto, assim, né, parece de fim de curso. A única mulher realmente focada, nítida, é a Giulia Maramotti. O exército de estudantes vai pouco a pouco se diluindo. Claro que ela fala aí de hierarquias. E por que a Giulia está tão focada? Porque ela é mãe de Attila Maramotti, fundador de Max Mara. Esse outro retrato também era meio gótico, sabe, assim, enquanto atmosfera. Nele nós vemos a Emmeline Pankhurst, uma das fundadoras do movimento britânico sufragista. E a Andriane se baseou nessa foto famosa dela para criar essa obra, mas pode ver que ela exagera, né, no olhar perdido. E ainda do nariz e do hálito, da respiração da Emmeline, emana um ectoplasma, onde a gente vê um abraço, que é tudo menos tranquilizador. E essa imagem sai de uma escultura impressionista do artista italiano Medardo Rosso. Outro artista que eu adorei, ele nasceu nos Estados Unidos em 1993, Louis Fratino. Eu tinha passado já por uma obra dele, mas agora encontrei uma sala que tem muita coisa em formato grande. A primeira que eu vi foi esse retrato que era pequenininho. Agora aqui tem obra, olha só, de grande formato e tem coisa muito diferente, assim. Inclusive o uso de paleta, de cores, tem como se fossem umas vistas aéreas, uma loucura. E ele vai trabalhar a forma de socializar da comunidade LGBTQIA+. E as obras são de uma poesia. Tem algumas coisas que me lembram um pouco. Gente, todos os artistas bebem um dos outros. Tem algumas coisas que me lembram Matisse, Fernando Léger, porque tem esse recorte, até Cezanne tem esse recorte de planos. Tem como Cezanne, parece que ele quer colocar diferentes perspectivas, diferentes planos, de pontos de vista na mesma pintura. Vamos ver o que vocês acham. Vou mostrar algumas obras. Fascinante. Essa obra especialmente tem assim para mim um ar de Matisse, sabe? Mas claro que também bebe aí de Cezanne, de cubismo, né? Não tem a paleta do cubismo, do primeiro cubismo, de Picasso, de Braque, de Gris, mas tem essa coisa aí, né, da cor muito presente e dos planos, da forma dos pontos de vista de Cezanne. É muito espetacular. Uma pessoa passou na frente, quando passa na frente a câmera fica louca fazendo o balanço do branco. Olha isso. Ó, lembra? As janelas, as portas, elas sempre são, né, te dão esse olhar para o mundo, para fora, e também aumentam nossa sensação de volume, de profundidade. E aqui a gente vê um outro plano totalmente diferente, né? Porque a gente tem uma visão frontal ali do moço, e aqui a gente tem uma visão aérea dessa mesa, dessa cadeira também, ó. E todos os elementos do quadro. Cara, a paleta é muito bonita. Vou mostrar aqui que é quase isso aqui é uma natureza morta, né? A gente tem um nu, uma natureza morta. Esse quadro é de 2020. E o que é? É uma pia cheia de louça. E outra vez, olha a essa vista aérea. Os azulejos estão de frente, mas os pratos estão com essa vista superior, ó. E tem como se fossem os reflexos. Me lembra o que? Clara Peters.
cara, esse artista é muito divertido. Tem até ali, ó, tem um reflexo na torneira. A Manauara clandestina nasceu em Manaus em 1992. Sim, 1992, gente. Tinha artista até que nasceu depois disso. Mas voltando aqui, ela trabalha com fotografia, com performance, com testes, com moda. E o que ela trouxe para a Bienal foram 2 vídeos. Um deles chamava Building, que ela criou entre 2021 e 2024. Eu achei incrível como ela, através das imagens, vai passando pra gente a ideia da sua própria reconstrução, né? Usando imagens de edifícios explodindo, o homem na lua, esse homem que está aprendendo a andar nesse novo espaço físico. Uma segunda versão do Migranta, que ela realizou entre 2020 e 2023. Minha história é migranta. Eu acredito que a imigração é uma tecnologia de vida e de sobrevivência também, um processo natural. Nessa sala nós temos 31 obras de 2 artistas Yanomami. 18 desenhos do André Tanik, que era mais velho que Joseca e que foi a pessoa que abriu os caminhos. Seus desenhos eles foram realizados pelo artista em diálogo com o Bruce Albert, no final dos anos 1970, quando eles procuravam formas de representar as visões xamânicas. O Tanik é um xamã. Pode ver que eles são ricamente coloridos, combinam abstrações e esquemas figurativos numas estruturas que parecem reproduzir a organização do cosmos desde o ponto de vista do universo Yanomami. E junto às suas obras, 13 desenhos do Joseca. E é legal ver as obras juntas e perceber as diferenças de estilo. Mas de qualquer forma, elas nos abrem, ambas, né, a possibilidade de tentar compreender a cosmologia Yanomami e da mão dos seus protagonistas, sem filtros de outras culturas. Para mim são um convite para compreender um pouco, né, os Yanomamis. A Louise foi uma artista autodidata que passou a maior parte da sua vida internada num hospital psiquiátrico. Mas antes disso, ela viveu coisa pra caramba. De 1906 a 1911, ela trabalhou como costureira. E daí ela deixou esse trabalho porque ela conseguiu um outro emprego super legal de professora. Era professora? Sim. Era em Potsdam, na corte do Kaiser Guilhermo II. E o mesmo ano que ela começa a ter delírios é o ano em que ela afirmava que estava tendo um relacionamento amoroso com o Guilhermo II, sim, com o Kaiser. E aí fica a minha dúvida, né, gente? Será que realmente ela estava aí tendo delírios, alucinações, estava sofrendo com isso? Ou foi uma forma que as pessoas aí daquele entorno encontraram de rotulá-la como louca para que tudo que ela estivesse falando não fosse visto como verdade? Quando acontece aí, quando começa a Primeira Guerra Mundial, ela retorna para a Suíça e não para de falar do relacionamento amoroso. Então, o que fazem? Vão diagnosticá-la com esquizofrenia. Ela tinha 32 anos. Vão interná-la no hospital psiquiátrico. Depois de um tempo, ela muda de hospital e vai ficar 46 anos nesse segundo hospital até o seu falecimento. E de forma imediata, ela já começa a escrever poesia, a pintar, mas ninguém dá muito, assim, bola porque ela tá fazendo. Tanto que ela vai usar nas suas pinturas, no início, materiais rudimentares, como pasta de dente, linha, suco de plantas para pintar. E só depois que tem um diretor que põe o olho nos trabalhos, vê os trabalhos que ela está desenvolvendo, ela passa a usar aquarela, lápis de cor, sabe, até óleo. Então isso é posteriormente. Em 1947, a sua obra vai ser descoberta pelo artista Jean Dubuffet, que vai incluí-la na sua coleção de Art Brut, que tem aí, normalmente é como uma arte naif, né, que são de artistas que não tiveram uma formação acadêmica de arte, mas no caso da Arte Brut por Jean Dubuffet eram obras que, além de ter esse caráter autodidata, também partiam de pessoas que sofriam de problemas mentais. Então, por isso também tem essa outra definição um pouquinho diferente, mas que tem a base do autoditadismo aí em ambas, né? E também a sua obra, da Louise, foi muito admirada por, adivinhe quem?
surrealistas. Essa obra era impressionante, 14 metros, com figuras femininas esplendorosas, nuas, empoderadas, e poder que ela nunca teve sobre seu próprio destino durante toda a sua vida. Junto a ela, duas obras bestiais, olha o formato disso, gente, e são da artista norte-americana Liz Collins. Qual que é a linguagem dela artística? Que linguagem ela usa aqui? Vou me aproximar para você ver. Sim, são tapeçarias, são maravilhosas. Fiquei olhando e falei, posso levar? Quero levar para minha casa já. Isso era muito divinas. Esse arco-íris nessas montanhas, olha a energia desse trabalho. Ela descreve essa tapeçaria como a fantasia de uma utopia queer que está fora de alcance. Agora, essa fantasia tá aí vendo um perigo que se aproxima, os perigos ambientais. Então a gente tem essa espécie de ciclone giratório que a qualquer momento pode acabar com essa tranquilidade, com esse ambientaço aí desse arco-íris, dessas montanhas. Com as formas circulares, ela também presta uma homenagem a uma outra artista que trabalhou com têxteis, a Sonia Delaunay. E para criar essas tapeçarias, ela que tem essas camadas, tá vendo, soltas, ela teve que ir até Tilburg, na Holanda, no Textile Lab, para usar um tear mecanizado que, para você ter uma ideia, tem o tamanho de uma van. O Fred Covorno, ele nasceu na Itália, mas ele também é americano e ganense. E faz anos que ele vive em Nova York, onde ele produz vídeos que tratam sobre a diáspora africana. E esse vídeo da Bienal que ele trouxe, para mim é um dos melhores, é de longa duração. É um documentário aonde ele vai mostrar a vida de alguns africanos que estiveram na Europa nos séculos XV e XVI, principalmente que estiveram representadas, essas pessoas, em obras de Velázquez, de Bronzino, de Tiziano, de Caravaggio também, de Caravaggio. E ele gravou em um monte de lugar, tanto que eu escrevi para não esquecer. Ele gravou na Espanha, em Portugal, na Itália, na França, no Reino Unido, na Holanda, nos Estados Unidos, em Gana e no Brasil. Eu fiquei bem emocionada com a entrevista que ele fez a Annie Lafon, onde ela se refere a esse quadro, né, que é o protagonista do seu livro, Uma Africana no Louvre. Aliás, que tem vlog de leitura aqui no canal. Além das entrevistas, nós temos partes teatralizadas. E eu queria muito que esse documentário estivesse disponível completo na rede, porque todo mundo devia ver. Con sangue africano. 1537, in mistero appoggia la corte del ducato di Firenze. Si dice che Alessandro de Medici sia figlio legittimo di Lorenzo II di Vassallo africano. La sua ascesa al potere è costellata da intrighi e rivalità. His mother, whose name was Simonetta Tabolecchio, was a servant in the palace of the mother of Alexander's father. Alexander's father, who he was, has been subject to some dispute. Lorenzo de Medici, the future Duke of Urbino. Other people believe that it was actually Giulio de Medici who became Pope Clement. Essa aqui era uma pequena sala, assim, é uma sala até com dá um caráter mais íntimo e tem tudo a ver com essas obras que eu vou te mostrar. Obras que outra vez eu fiquei aí de boca aberta, sabe, que me deu aquela coisa da síndrome de Stendhal, tal a beleza que encontrei nessa série de fotografias do colombiano Miguel Ángel Rojas, que foram desenvolvidas ambas séries na década de 1970. Das duas, aquela que ganhou meu coração foi El Negro, que ele desenvolveu em 1979. E se eu tivesse que, assim, falar uma palavra pra mim que define essa série, é sutileza. Outra vez, sei. Sutileza, pra mim, é uma das minhas palavras-chave desse ano.
Eram pequenas, mas atraíam o olhar. Mais do que isso, deslumbravam o olhar. Nós somos como voyeurs e observamos um homem através de um círculo, semelhança do buraco da fechadura. Me remete a Toulouse-Lautrec, Degas. E o Rojas tirou essas fotos exatamente através do buraco da porta do banheiro do Teatro Mogador, cinema do centro de Bogotá, antigo cinema do centro de Bogotá, que era um local também de encontros sexuais entre homens que naquela época estavam proibidos. Las condiciones de luz eran muy precarias, entonces la imagen tiene un movimiento y un grano y una veladura de falta de precisión lumínica que hace que se salga del porno. Yo aprecié esos negativos por lo que venía de la pintura, lógico, y todo ese desenfoque y ese contraluz lo aprecié, pero yo realmente no podía hacer mucho a través de un orificio, ¿no? Era únicamente disparar, ¿no? Pero esos negativos pudieron haberse perdido. Entonces yo sí me di cuenta que al hacer unas copias sí tenían un valor estético. Cara, primeiro alucine escultórico com Victor Fossonais, da República do Camarão. E outra coisa que alucinei, sabe que ano que ele nasceu? Em 1990, assim, estou me sentindo muito velha. Mas voltando aqui à obra, o que eu curti muito é que dependendo de como você, quando você está dando a volta, né, nessa escultura, ela vai do figurativo ao abstrato. Então, acho que trabalha muito, e é como ele faz, é cerâmica depois revestida com ouro. É linda demais, são 3 esculturas. Ele nasceu em Camarão e hoje vive na Itália. Em uma entrevista, lhe perguntaram se ele tinha um tema favorito. E ele respondeu: adoro focar em rostos. Desde que comecei a fazer retratos, me fascinou o fato de que, embora todos tenhamos olhos, nariz e boca, somos todos diferentes uns dos outros. Mas é também uma homenagem à crença africana de que a alma humana reside na cabeça. Aqui nessas esculturas ele fez 3 queimas da cerâmica e na última usou o ouro. E são homenagens a 3 mulheres da sua família. Manliconia, uma de suas irmãs, é como se ela estivesse se olhando no espelho, é um retrato introspectivo. Goya, retrato de sua outra irmã, bem diferente do anterior, é para fora, otimista, extrovertido. E Velha, é uma homenagem à sua mãe que já faleceu. Parece que dorme um sonho profundo, mas se você olhar bem, nos lábios tem um sutil sorriso. E por que o dourado? O artista diz que as superfícies douradas são para ele um símbolo de inclusão, porque refletem tudo que as rodeia, superam assim o racismo. Na mesma sala das esculturas, tem uma artista que adorei, essa artista aqui, olha esse quadro, ele chama Última Ceia, é bem expressionista a obra. Jovem, ela foi para Lisboa estudar artes e tal, ela tem muita influência do modernismo português e regressou a Moçambique, onde também exerceu como professora. Mas acontece que a sua obra sempre falou muito da situação política, ela foi parte ativa da resistência moçambicana contra a repressão colonial no momento em que eles eram colônia portuguesa. E isso fez com que ela fosse obrigada a deixar Moçambique e novamente ir para Lisboa, onde ela foi processada pela PIDE, que era a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Felizmente ela conseguiu fugir para Roma, onde ela veio a falecer em 2012. Aqui a gente vê ela passeando, né, pela cidade de Roma. E é bonito como às vezes a sua pintura se faz objeto, relevo, como aqui, onde incorpora penas, pequenas pérolas. Em outras obras, ela também usou palha e tecidos. Aqui atrás de mim, 6 obras do Rubem Valentim. Agora, o interessante é o quê? Como a gente está com esse tema, né? Todos os lugares estrangeiros, o Adriano Pedrosa escolheu umas obras que ele realizou quando ele estava fazendo uma estância em Roma. Então, tudo conectado. E como ele estava longe, tinha ainda uma maior necessidade de se conectar com aquilo que ele considerava como sua identidade. É o que a gente vai ver nesses 6 quadros.
O seu apelo à simbologia mágica não é, portanto, o apelo à floresta. É talvez a recordação inconsciente de uma grande e luminosa civilização negra anterior às conquistas ocidentais. Eu não nasci na Europa, óbvio. Não tive educação europeia. Não sou punhos de renda. Não nasci para ser diplomata. Não sou bem nascido, pelo contrário, sou um homem áspero, agressivo. Sou um homem desesperado que procura a divindade, o ser dos seres. Assim, o que eu tinha para me apegar era o Brasil. O Valentim, ele combinava elementos da abstração geométrica com a cultura africana, afro-brasileira e outras correntes filosóficas e místicas. Ele lia pra caramba, queria ter essa consciência da terra, do povo, e por isso é tão complicado classificar a sua obra. A arte é um produto poético, cuja existência desafia o tempo e, por isso, liberta o homem.